Hoje nós vamos falar de um tema muito legal, um tema que Deus me saltou. Eu estava meditando, refletindo, orando a respeito dessa mensagem, e Deus me saltou esse tema aos olhos, falou: nossa, os adolescentes, acho que a gente nunca teve uma palavra com esse tema. E aí pesquisando, lendo sobre isso, vendo a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso, eu percebi que tem muita coisa que a Bíblia fala sobre esse tema. E muita coisa é muita coisa mesmo. Então hoje, a exemplo de algumas palavras que eu trouxe aqui, eu quero trazer uma palavra muito pesada no sentido de Bíblia. Tem muito texto bíblico, muita coisa legal, porque nós cremos que a Bíblia é a verdade, não cremos? Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então Deus também tomou cuidado, na hora de escrever sua palavra, de inspirar como que as palavras deveriam ser colocadas. E é muito poderoso quando a gente declara aqui, quando a gente lê, quando a gente entende o próprio texto bíblico, a palavra que foi inspirada por Deus, porque nós cremos que ela tem poder, que ela é a verdade. Pode colocar o primeiro slide lá? Hoje o nosso tema deu certo? Não é start. O nosso tema hoje é palavras. Palavras. Não é a palavra de Deus, ou a palavra escrita, a palavra inspirada, mas são as nossas palavras. Palavras que nós proferimos, o que está saindo da nossa boca. Tá? Por isso que tem uma boca aqui, ó. Por isso que tem uma boquinha. Porque a nossa boca, a nossa língua, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E alguns já estão pensando assim: vixe, lá vem pedrada, né? Mas tem bênção também. E a nossa boca, ela tem um poder muito grande. Poder muito grande. Para ser bênção, mas também para ser maldição. Concordam? Quem está entendendo? Quem está conseguindo acompanhar? A gente nem começou, tem que conseguir acompanhar, que você foi falar da boca. E essa imagem aqui, ó, eu fiz lá na IA, e ela está mostrando o quê? Vou vir mais de longe. Uma boca. O que tem mais? Dentes. Tem dentes na boca. O que mais? Uma língua. O que mais? Uma goela. O que mais? Uma divisão. O que é esse aqui? Um lado escuro e um lado claro. Tá? Amarelo, mas claro. Um lado escuro e um lado claro. Por quê? A nossa boca tem poder de gerar muitas coisas. Existe um poder nas nossas palavras, existe uma influência nas nossas palavras. E é sobre isso que nós vamos falar. E vamos trazer aqui, primeiro, alguns princípios. Falar um pouco mais, onde que está escrito na Bíblia com relação a isso, a poder nas palavras, de onde que vem essa história de poder, né, nas palavras. Então, o primeiro poder que a gente pode ter nas palavras, esse poder, essa influência que o que a gente fala traz, é um poder de confissão. A ação mais importante de Deus sobre a nossa vida, quem sabe qual é? A ação mais importante de Deus sobre a nossa vida. Só para mais alto. O que Deus nos dá de mais valioso? Salvação. Salvação. A nossa salvação está condicionada às nossas palavras.
Vamos ler? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer com seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É poderosa ou não é a palavra? Poderosa ou não é? Então o que Deus tem de mais importante, Ele condiciona a nossa confissão, as nossas palavras, de dizer assim: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Rei. Então a nossa salvação está condicionada ao que a gente solta aqui, ó, pela nossa boca. Segundo, as palavras revelam o que temos em nosso coração. E são 2 trechos aqui que a gente vai ler sobre isso. O primeiro: o que entra pela boca não torna o homem puro, mas o que sai de sua boca, isso torna impuro. O que Jesus estava ensinando aqui? Eles estavam perguntando: tá, mas pode comer isso, pode comer aquilo. Importa o que a gente come? Importa o que a gente, mais importa o que a gente fala, o que a gente profere, o que a gente diz. Tá? Então, muita impureza que sai da nossa boca acaba nos tornando impuro, ou revela o nosso coração impuro. Por quê? Vamos ver para o próximo. Considerem, Jesus falando, tá? Considerem, uma árvore boa dá bom fruto, a árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, Jesus estava falando com os fariseus. Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Quem achava que isso aqui era um ditado da mãe, da avó? Ah, a boca fala que o coração está cheio. Já ouviram isso? É versículo, é Jesus que falou. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então as nossas palavras, elas só revelam aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós sentimos. Elas são como nós nos abrimos, nos apresentamos para o mundo, para as pessoas, para quem está à nossa volta. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, que é o seu coração, né? O homem mau, do seu mau tesouro, o seu coração mau, tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Sua boca tem sido usada para bênção? Ou ela tem sido usada para maldição? Palavras têm poder, as palavras revelam o nosso coração. E nós vamos prestar conta, porque as nossas palavras têm inclusive poder de destravar a salvação sobre a nossa vida, que a gente aprendeu lá antes. Está claro até aqui? Quem está entendendo? Quem não está entendendo? Tem alguém? Pode fazer a pergunta se não estiver entendendo. Beleza. E elas têm poder de... Voltou? Gerar vida ou morte. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Opa, volta lá. Mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Então, a língua com só uma falinha ácida, assim, na veia assim, tem poder de incendiar, tem poder de destruir um relacionamento, tem poder de destruir uma pessoa, tem poder de causar muitas coisas ruins. Tem que passar lá, parou de funcionar. Passa mais um. Aí. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal
incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção, nosso lado claro aqui, e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Da mesma boca vem procedendo bênção, da mesma boca vem procedendo maldição. Pode ser assim? Está na hora de controlar a nossa língua, não está? Está na hora de refletir e pensar assim, tá, o que eu tenho falado? Como que eu tenho usado essa arma tão poderosa que Deus me deu? E, primeiro nós vamos falar do que de mal a língua pode trazer, o que de mal a língua pode fazer. Depois a gente vai falar de como fazer e do que de bom fazer com ela. Tá? Então, palavras de maldição. Que tipo de palavras que nós falamos que são maldição, que geram maldição, que causam todos esses problemas? Porque a gente pega o nosso... Quem assistiu O Senhor dos Anéis? A gente pega o anel e pega que é a nossa língua e usa aquele poder para destruir tudo, para falar mal, para maldizer tudo e todos, para falar palavrões e N coisas feias. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre palavras que podem ser ditas em maldição. E a primeira delas são as palavras torpes. Quem sabe o que são palavras torpes? O que é? Palavrão, palavras obscenas, palavras de baixo calão, palavras de cunho imoral, de imoralidade sexual, palavras que vocês sabem muito bem quais são. Tá? Eu não preciso dizer nenhuma aqui, para que você saiba quais são as palavras torpes. O que a Bíblia fala? Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, e para edificar mediante necessidade, às vezes nem precisa falar, tá? Para que conceda graça aos que ouvem. A nossa boca não pode conter palavrões, a nossa boca precisa ser limpa, precisa ser lavada, precisa ser santificada com relação a palavrões. Não pode alguém que tenha o coração limpo proferir palavras torpes, entendeu? Essa torpidão, essa torpeza, não sei como é que é, toda essa imoralidade está no nosso coração, porque a gente viu antes que a Bíblia revela o que está no nosso coração. Se a gente fala palavrão é porque o nosso coração está cheio daquela sujeira. E hoje em dia isso é muito comum. E era muito mais comum entre os homens, entre os meninos, mas hoje em dia é generalizado, meninas, mulheres, não importa a idade, adolescente, criança, adulto, todo mundo tem palavrão na boca. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Cuide do que você fala. Importa agradar os seus amigos lá da escola ou agradar a Deus? Importa você ser aceito por eles ou ser aceito por Deus? O menor sinal de problema, esses amigos te abandonam. Segundo ponto aqui de palavras de maldição, zombaria. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Às vezes não é nem em palavras, às vezes é até em pensamento. Isso aqui acontece. Você fica, você viu fulano? Olha o jeito dele. E você entra nessa questão de zombaria. Muitos dos memes que vocês olham
são ofensivos. Aqueles que vocês compartilham, às vezes até a figurinha que você compartilha está fazendo mal para a pessoa que o está zoando ali. É só você pensar se gostaria que fizesse com você. Você gostaria que falassem de você pelas costas, que te zoassem pelas costas, de saber que estão dando risada da sua cara? Tem muito assunto, né? Porque eu sei que é presente, eu sei que é real, sei que dá aquela vontadezinha da carne de ir lá e zoar. Ou você vê alguma coisa engraçada, ou você vê alguma coisa, alguém que tem um jeito diferente, e você tira sarro daquela pessoa. Ou às vezes a pessoa deu a bola fora, ou às vezes a pessoa é realmente mais difícil de lidar, não importa. Não é aceitável isso aqui, ó, essa roda dos zombadores. Não é aceitável uma panelinha ficar excluindo as pessoas, não é aceitável esse sarrinho, não é aceitável essa risadinha amarela, não é aceitável. Porque esses são ímpios, esses são pecadores, e a gente não combina com essa gente, a gente não combina com eles. Deus quer que a gente tire isso da nossa vida. Que seja para deletar todas as figurinhas, que seja para parar de ver meme, seja para deletar a rede social, ou o que quer que seja. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas é, ao invés disso, ação de graças. Então você já começa a entender que Deus fala, ó, não fale palavras de maldição, mas ao invés disso, palavra de bênção. Ao invés disso, ação de graças. Ofensas. Quando você treta com alguém, ou quando seu pai briga com você, saem ofensas da sua boca? A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Você declara palavras de maldição, você declara ofensas, agressões verbais, xingamentos, porque você está brabinho, porque você está nervosinho. Não pode ser assim. Mesmo que a gente ire, mesmo que a gente fique bravo, a gente não pode soltar o verbo e falar o que bem entende. Porque isso fere as pessoas, porque isso fere a Deus, porque isso desagrada a Ele. Deus não está querendo, Deus não quer aceitar a nossa boca suja. Não é admissível, não é algo que Deus tolera, uma boca suja. Alguém que ofende as pessoas, alguém que agride, alguém que... E o próximo, então, fofoca. Entra um pouco junto com a zombaria ali. Viu fulano, viu ciclano, você não sabe o que aconteceu. Ficar sabendo da vida dos outros e contando, nem sabe se é verdade. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Fofoca é muito comum você falar mentiras a respeito das pessoas, ou falar coisas que você nem sabe se são verdade. Se você se pega falando dos outros, algo que a pessoa não pode estar presente para ouvir, isso é fofoca. Algo que não está enaltecendo ela, falando bem dela, isso é fofoca.
E muitas vezes, nem falar bem da pessoa é a ocasião de falar. A vida dos outros ou as outras pessoas não é assunto. Não deve ser assunto. Mentira. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Será que a nossa boca está proferindo verdades? Será que a gente tem dado aquele jeitinho de pergunta alguma coisa, você fala uma meia verdade ali, você fala, fiz, mas não fez bem feito. Ou fiz semana passada, mas fez agora. Ou professora, não consegui entregar o trabalho porque tive um imprevisto. Nem teve, você ficou no videogame, ficou na TV, no celular. Mãe, não consegui lavar a louça por causa do meu cachorro. Nós temos que ser radicalmente verdadeiros, mesmo que isso gere prejuízo, mesmo que a gente tenha que arcar com consequências, porque as consequências daqui da terra, com certeza, são muito menores do que as consequências de ficar falando a mentira por aí. São palavras malditas, essas palavras de mentira. São palavras do inferno. São palavras das trevas. É coisa que a gente sai vomitando por aí. Palavra torpe, zombaria, ofensa, fofoca, mentira. Mas nós temos uma esperança, não temos? Não temos? Se a gente elimina as palavras torpes da nossa vida, se a gente não preenche com nada, a gente volta a ter mais palavras torpes, piores ainda. Então a gente precisa substituir, pegar o que era maldição e usar esse poder para a bênção, usar esse poder para Deus, usar esse poder todo que Ele nos deu para as nossas palavras, para as nossas línguas, para ser um impacto positivo nesse mundo, para deixar um legado aqui, para deixar influência. Para onde você passar, as pessoas falarem, nossa, aquela pessoa me deu uma palavra de bênção, o que ela falou foi bênção. Quem está preparado aqui para mudar as palavras que vem dizendo? Mudar é mudar de verdade, radicalmente. Deixar toda essa sujeira, toda essa podridão e começar a falar coisa boa, começar a falar bênção. Primeiras palavras de bênção, primeiro tipo, louvor. Quando você canta, Santo, Santo é o Senhor. O que você está cantando? Você está louvando, você está dizendo para Deus, Deus, você é santo, você é perfeito, você é separado, você é diferente. É uma declaração. A minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. A Bíblia fala que no céu os anjos ficam 24 horas, 7/7, 7/0, agora está aqui negócio das leis trabalhistas lá, né? Estão acompanhando? Jornada 6/1, 5/2, lá no céu é 24 horas, 7/0, os anjos cantando, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, Santo, 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 24 horas, 7/0, não tem descanso, é para Ele, é sobre Ele, é louvor. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como de rico banquete, com os lábios jubilosos, lábios felizes. A minha boca te louvará.
você vai deixar de de falar coisa maldita com a sua boca, e você vai falar bênção, você vai colocar e vai louvar a Deus com a sua boca, com as suas palavras, com essa língua que Ele te deu. Segundo, suas palavras precisam ser sábias, suas palavras precisam ser pacificadoras, em oposição às palavras de ofensa. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Aqui ele está falando um pouco sobre o convívio da igreja, sobre o cuidado dos pastores da época com a igreja. Mas que o nosso falar seja temperado, seja amoroso com vocês. Eu chamei a atenção de uma galera ali que estava conversando. Chamei de boa, não chamei? Por quê? Tem que ser temperado com sal. Tem que ser sábio. Tem que ser pacífico. Vocês não podem chegar falando, porque você não sei o que. Não. Viu, você pode, por favor? A gente tem alguma coisa. Pessoal, às vezes a gente está, aqui na igreja nova um pouco menos, mas a gente estava na igreja antiga lá e tinha aquele corredor cheio de gente, a gente precisava que o pessoal saísse. Tinha que chegar, pessoal, com licença, pode vir aqui, a gente precisa limpar. Você não precisa chegar chegando, você não precisa chegar abafando, as suas palavras podem ser sábias, as suas palavras podem ser de paz. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então, quem é pacificador tem paz, colhe esse fruto de justiça para a sua vida. Jesus vai falar que os pacificadores são bem-aventurados. Então, a sua língua não tem que estar lá para incendiar a briga na escola. Ela tem que estar lá para separar essa briga, para dizer, não, cara, deixa disso. Não, você não precisa brigar. Sejam pacificadores, sejam pessoas, fui comer no lanche lá, e me trouxeram, eu pedi sem queijo, veio com queijo meu lanche. Já viu aquela pessoa, porque esse lugar aqui, não sei o que lá, eu vou reclamar, reclamação, murmuração, nem coloquei murmuração, esqueci de pôr a murmuração lá nas palavras malditas. Tá lá também, tá? Considerem, reclamação, um dos pontos, já anota aí, ponto bônus, lá nas palavras de maldição, murmuração. Você vai lá, você vai reclamar, você vai meter a boca, ou você vai ser pacífico, ou você vai ser sábio? Não é melhor, come com queijo mesmo, não tem problema. Faz um jejum, passa fome, passa esse lanche para frente, e faz um jejum. Melhor do que você proferir e causar uma discórdia, uma ofensa. Vamos colocar bênção nas nossas palavras, na nossa língua. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. É só você pensar, Jesus, veio o lanche errado para Jesus, você acha que Ele ia levantar e xingar o cara do lanche, o garçom, que nem foi o garçom que preparou, o cara xinga até o garçom. Você vê Jesus fazendo isso? Próximo, oração e intercessão. Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, quem sabe do GA esse versículo aqui, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Deus quer que a gente ore, que a gente interceda pelas pessoas.
Deus quer que a nossa língua seja bênção, que a gente use todo esse poder para Ele. Posso orar por você? Você já fez essa pergunta para alguém? Quem já fez essa pergunta para alguém? Deveria fazer mais? E aí você pergunta assim, viu, posso orar por você? Vê uma pessoa com dificuldade, você pode perguntar. Não importa se ela é da igreja, não importa se ela é teu amigo, se você conhece, se você não conhece, se é adulto, se é velho, se é novo, se é criança, não importa. Pergunta, posso orar por você? Vai curar a pessoa todas as vezes? Não, mas você está orando, você está usando a sua boca para ser bênção, é isso que Deus está mandando fazer. E se você for fiel, Deus vai começar a curar inclusive as pessoas, vai usar a sua boca como bênção para trazer bênção para a vida delas. E você pergunta, se você tem um pouco mais de proximidade, ou se você consegue conversar mais com a pessoa, você pode perguntar, tá, mas em que área que você está precisando de oração? No que eu posso orar por você? Que é o que você tem que perguntar para o seu amigo do GA toda semana. Tá, o que você está precisando de oração? Ah, eu quero, meu pedido de oração é pelo meu cachorro, que está com frio, sei lá. O pedido de oração é: confessem os seus pecados uns aos outros. A confissão também é um uso da sua palavra. Você pega o seu pecado e fala, bota para fora. Por que o 30 semanas? Quem aqui fez 30 semanas? Lá você não fala? Tem que falar, não tem que? A doença sai pela boca e a cura vem pelo ouvido. Porque você tem que falar as suas doenças, seus pecados, as coisas que você fez, as coisas que você passou. Usa essa boca para ser humilde e confessar as suas falhas. Usa essa boca para orar uns pelos outros. Porque Deus é fiel e Ele está falando aqui que se a gente ora uns pelos outros, Ele cura. Então, se você está com problema de palavrão, você vai pedir por palavrão e você vai orar para melhorar nisso e Deus vai te curar dessa área. É sobre isso. O posso orar por você pode até ser um canal de evangelismo. Onde você pode orar por pessoas que nem conhecem a Deus. E às vezes ela fala, nossa, como que essas pessoas são generosas? Como as palavras dela me trouxeram bênção? Quem é esse Deus que ela serve? Que eu quero para mim isso. Palavras de encorajamento. Você tem usado as suas palavras para encorajar as pessoas? Para exortação? Quem sabe o que é exortação? Levanta a mão, assim, bem alto. É difícil essa palavra? O que é exortação? Exortação é chamar atenção, é um pito, é alguém dizer assim, viu? Ou, acorda, o que você está fazendo com a tua vida? Isso é exortação. É o que eu falei aqui nas palavras de maldição, viu? O que vocês estão fazendo? Viu, você está agindo assim não é legal. Por quê? Quem exorta é porque ama a gente. Às vezes é sua mãe que te dá um pito, às vezes é um amigo teu, você está indo para o mundão, está indo se envolver com más amizades e aí chega um amigo teu da igreja, viu? O que você está fazendo, cara? Você está louco? Você vai se envolver com essa galera, tudo drogado, tudo promíscuo. Você vai cair, você vai se perder. Isso é uma exortação. Isso é palavra de bênção. É como Deus quer que você use a sua boca, a sua língua. Amigo de verdade é esse que exorta, esse que chama atenção. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias,
durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. E aqui encorajem-se é uma tradução, porque outras traduções trazem exortem-se. Então, se você vê o teu amigo sendo endurecido pelo engano do pecado, você tem que ir lá exortar. Dizer, cara, eu sou teu amigo, cara. Se eu não fosse teu amigo, eu não ia estar falando essas coisas. Não ia estar te falando nada. Mas você precisa cuidar, cara, porque isso aí vai te levar para o mau caminho, vai te levar para o pecado, para o engano. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Pesado ou não? Já viram muita gente multiplicando beijos por aí? No sentido de fala mesmo, de palavra. Mas o amigo de verdade é aquele que fala na lata. Fala, viu? Não está legal. Tem algum amigo de vocês que namora e que está claramente indo para um caminho que não é legal? Não que não estou jogando indireto para ninguém, tá? Será que está sendo bênção? Será que você percebe? Não, olha, a pessoa era firme, era tal, e começou a namorar, e aí está se perdendo no mundão, na imoralidade, está se perdendo numa codependência, no pecado. E se você chegar e falar, mano, está sendo bênção mesmo, isso daí? Qual que é o real propósito? Vocês têm um poder de alcance muito maior do que nós, líderes. Às vezes a gente dá conselho o tempo inteiro para adolescentes. Mas, silêncio. A gente dá conselho o tempo inteiro para adolescentes. E líder entra, igual mãe, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas o amigo que o cara considera, ele vai falar, cara, verdade. Você tem um poder de alcance e de persuasão para com seus semelhantes, para com seus colegas, que a gente não tem. Você tem um poder, e aí, falando de ministério, nós líderes, nós não conseguimos fazer uma parceria com a escola para ir lá pregar na escola. Muito difícil, as escolas são todas fechadas e é o cunho religioso e tal. Mas vocês entram pela porta todo dia. Todo dia vocês estão lá entrando na escola. E vocês não podem ser a nossa voz lá? Vocês não podem ser a voz de Deus lá? E ser a bênção lá? É um poder de influência que vocês têm que vocês não imaginam. Que está na língua de vocês, está na boca de vocês, nessas palavras. Testemunho. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Jesus nos envia a testemunhar. O que significa testemunhar? Significa falar do que Deus tem feito, de quem Deus é. Duas coisas que a gente vai testemunhar. Testemunhar que Ele nos salvou, a gente pode falar sobre a nossa salvação e dizer assim, olha, eu creio em Jesus porque, e apresento o plano da salvação para as pessoas. Depois tem um dos tópicos que vai ser o próximo evangelismo. Mas você pode testemunhar sobre o que Deus fez na sua vida e você pode testemunhar também sobre transformações. Quem fez 30 semanas? Tem uma galera que levantou a mão.
Vários têm testemunho, não tem? Nem todo mundo escreveu, o que eu sei, mas vários têm. E Deus quer que, não é que você escreva esse testemunho, Deus quer que você fale o seu testemunho. Aqui na frente, também, legal, muito legal, lá na frente, lá no 30, muito legal, mas Ele quer que você fale na conversa com seus amigos. Ele quer que você veja o seu amigo passando por um problema que você já venceu, que Deus já te deu vitória, você fala, eu também já passei por isso. Quem aqui que o líder de GA já testemunhou na sua vida, falando assim, eu já passei por isso também? Muito, né? É bênção ou não é? E você não pode testemunhar também? Pode, né? Usa essa língua, usa essa boca para falar. Evangelismo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Deus quer que a gente seja ousado. A gente teve uma palavra do Júlio aqui, sobre evangelismo, não teve? Bênção, né? Dá um medinho? Dá, né? Dá, né? Uma vergonha de falar. Eles falam, nossa, vamos lá no lago, falam com um monte de gente que a gente não conhece. Dá um medinho. Mas Deus quer que a gente use a nossa boca, que ela tem um poder de fazer muitas coisas. A gente já está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O evangelismo é o 6º já. Tem mais 2. Fora os outros que dá para listar. Tem muita coisa que Deus quer fazer usando a nossa boca. A verdade, em oposição à mentira que a gente falou antes. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz injustiça. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. A mentira tem vida curta. Sabia que isso aqui, ó, a mentira tem perna curta? Isso aqui é Provérbios? A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Aqueles que planejam o mal acabarão mal, porém, os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Você acha que felicidade é algo legal de buscar? Sim, né? É o principal? A gente busca a Deus antes da felicidade, mas ela é a consequência de buscar a Deus, ela não é o alvo da busca, tá? E para fechar, ação de graças, versículo que a gente já leu hoje. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Mas, ao invés disso, ação de graças. O que é ação de graças? Thanksgiving. Uma mesa cheia de comida. É isso? O que é ação de graças, gente? É em oposição, esse aqui em oposição àquele que a gente colocou, que é a reclamação. O que é ação de graças? Gratidão. Gratidão e graça é a mesma raiz. Mesma raiz etimológica. E a gratidão é isso. É você, ao invés de você reclamar das coisas ruins que acontecem com você, é você ser grato, até pelas coisas ruins que acontecem com você. É você ser grato porque você respira, é você ser grato porque você encontrou a Deus, é você ser grato porque você tem casa, lar, é você ser grato por tudo que acontece na sua vida, até pelas dificuldades, porque Deus é soberano e Ele está querendo te ensinar, Ele está querendo te forjar. Não tem cenário que justifique reclamação. Vocês entendem isso para Deus? Não existe situação, conflito, problema que justifique para Deus uma reclamação sair da nossa boca. O que Ele quer ouvir ao invés de reclamação? Ação de graças. Deus, muito obrigado.
que quer que seja, por todas as circunstâncias da minha vida, sejam elas boas ou ruins. Deus nos deu uma boca e uma língua para cada um de nós. E ainda tem quem não consegue falar, mas consegue se comunicar de alguma forma, consegue escrever ou consegue. Deus quer que a gente use. Deus quer que a gente abra a nossa boca. Mas Deus quer que saia dela bênção. Deus quer que saia da nossa boca luz. E para que a nossa boca saia bênção, o que precisa estar limpo? O nosso coração. Se o nosso coração está sujo, vai ter como limpar a boca? Se o nosso coração está em pecado, vai sair coisa boa da nossa boca? Não. Mesmo se eu estou com o coração sujo, as coisas boas que eu falar vão ser falsidade. Limpa o seu coração. E o contrário também é verdadeiro. Isso é algo que eu creio. Que eu posso não estar com o meu coração 100% limpo, mas eu decido limpar a minha boca, e através da minha boca o meu coração vai ser limpo também. Através das bênçãos que eu começar a falar, o meu coração também vai sendo limpo. Porque as palavras têm poder também sobre a nossa vida, sobre aquilo que a gente crê, sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que a gente imagina, sobre o que nós sentimos. O pastor Ronan fala no livro dele, de Davi das 5 chaves, que o nosso vocabulário, as palavras que a gente conhece, nos ajudam muito melhor a identificar como nós nos sentimos. A gente está fazendo a matéria da vida de Davi, e o que Davi falava? Como que ele falava? Bem. Davi falava bem. Aprenda a falar. Aprenda. Se esforce para falar. Eu tenho vergonha, eu não falo nada. Quando eu falo baixinho. Como é que é teu nome, cara? Nem consegue pôr para fora. Aprenda, se desenvolva. Porque Deus quer usar essa sua boca para falar as verdades. Eu não trouxe ali também, mas para o ensino, para explicar para as pessoas o plano da salvação, para dar aula no Imersão, para dar aula lá no Kids, para contar história para as crianças. Quem aqui é prof do Kids e conta história? Quem que conta história? É a sua boca que está lá falando. Bênção. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu olhei para dentro das minhas atitudes, para dentro do meu coração, e tem coisas que têm saído da minha boca que não são legais, Pai. Tem coisas que estão saindo da minha boca que não têm agradado a Ti. Tem vezes que eu tenho a oportunidade de falar bênção para as pessoas, mas eu fico com medo, não falo, eu fico com vergonha. Deus, eu quero gerar esse legado, Pai. Eu quero ser usado por Ti, Senhor, para usar essa arma que o Senhor me deu, que é a minha boca, a minha língua, e causar um impacto na minha geração, Pai. Causar um impacto, Senhor,
a quem está ao meu redor, aos meus amigos, aos meus colegas, às pessoas que eu convivo, aos meus pais em casa, à minha família. Pai, tira da minha boca, Pai, toda sujeira, Pai. Pai, tira da minha boca, Pai, toda maldição, toda minha boca, Senhor, das trevas, Senhor. Tira, limpa minha boca, Senhor. Coloca, Senhor, ela, Senhor, sobre o teu comando, sobre as tuas palavras, Senhor. Que eu seja inspirado por ti, pelo teu Espírito, Senhor, em cada palavra que eu fale, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eu seja transformado, Senhor, para gerar uma influência, Pai, uma influência de bênção, Senhor, uma influência de transformação para a minha geração, Pai. Não me deixa do jeito que eu estou, Pai, mas limpa, Senhor, que eu possa falar de Ti para os meus colegas, que eu possa falar de Ti, Senhor, que eu possa orar por pessoas desconhecidas, Senhor, na rua. Posso orar por você? O que você está precisando de oração? Posso orar por você? Pai, coloca, Senhor, oportunidades, Senhor, e lembra, Senhor, cada um de nós aqui, Senhor, de que agora é a hora que eu quero que você use as suas palavras, agora é a hora que eu quero que você fale de mim, agora eu quero que você ore por essas pessoas, agora eu quero que você louve, agora eu quero que você evangelize, agora eu quero que você testemunhe. Usa o teu Espírito para lembrar, Senhor, e que nós possamos, Senhor, ser fiéis a Ti, Senhor, nesse mandamento, nesse entendimento, e no uso, Senhor, dessa arma tão poderosa que o Senhor colocou nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém.